Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar a Fernanda Guardado, economista-chefe para a América Latina do BNP Paribas. Fernanda tem 45 anos. Foi diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central de 2021 até 2023. É economista e possui doutorado em Economia pela PUC-Rio, onde também já lecionou. Possui uma carreira consolidada no mercado financeiro, com atuações como economista-chefe e economista sênior de bancos e gestoras de recursos. Fernanda, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigada. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 por videoconferência em Brasília, em 8 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo perguntando: o Banco Central decidiu por aumentar a taxa Selic para 14,75% ao ano. Na avaliação da senhora, é necessário deixar a porta aberta para novas altas? Na minha avaliação, era necessário sim deixar essa porta aberta. Eu até teria uma preferência maior que essa porta aberta fosse uma sinalização mais enfática de que eles pretendem seguir no caminho até 15%. O BC optou, né, por ter um pouco mais de flexibilidade diante da incerteza que eles estão vendo no setor externo e deixou esse próximo passo em aberto. A necessidade de poder ter essa opção de voltar a subir juros diz respeito ao ambiente bastante desafiador para a inflação que o Banco Central ainda tem. Nas próprias projeções do Banco Central, mesmo com juros de 15%, que ainda não foi atingido, a inflação não converge para a meta de 3% dentro do horizonte relevante do Banco Central. Na verdade, nas simulações que nós temos do modelo, levaria até pelo menos meados de 2027 para a inflação chegar perto de 3%. Isso num cenário que tem muitos riscos para cima e para baixo. Acho até que os riscos para cima são mais preocupantes. Mas é isso, o BC precisa perseverar e continuar nesse processo de aperto durante um bom tempo para poder garantir que a inflação volta a patamares comportados. A taxa Selic então deve parar por aí ou pode ter mais um aumento? Na minha visão, tem mais um aumento em junho, um aumento de 0,25 pontos percentuais. Isso traria a Selic para 15%, que é o número que eu já tinha, né, a expectativa que eu já tinha, e que, como eu citei, seria um nível que, mesmo mantido durante um bom tempo, só garantiria uma inflação próxima de 3% lá em 2027. Então, o Banco Central precisa realmente ter a cabeça fria, olhar para a inflação, que é o seu mandato é inflação na meta, e agir de forma a garantir que a inflação convirja para esse patamar. Os cortes da Selic começariam quando? Olha, dentro dessa estratégia de subir para 15%, né, e como eu citei nas minhas simulações, isso só levaria a inflação para próximo da meta lá em 2027. O Banco Central precisa ter bastante sangue frio e manter a taxa Selic parada por um tempo bastante longo, né? Então, nas minhas simulações, eu uso a Selic parada até maio de 2026, pelo menos, para poder garantir que a inflação convirja para próximo de 3%. Nesse cenário, né, assumindo que nenhum outro choque relevante aconteça, a gente só poderia ver cortes de juros ali a partir de junho, talvez maio, com alguma boa vontade, mas a partir de junho de 2026. O Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo, né? A taxa Selic está no maior patamar desde 2006. E por que mesmo assim ainda a inflação fica fora do intervalo da meta? Eu acho que tem uma série de hipóteses para o porquê isso acontece, né? O próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou recentemente sobre essa situação e como ela indica que alguns canais de transmissão da política monetária, ou seja, o BC está fazendo a política monetária, subindo os juros, mas ele tem algumas maneiras
pelas quais esse juro se transmite para a economia, gera uma desaceleração e, consequentemente, uma queda na inflação. Parece que alguns desses canais estão meio bloqueados, né? Como os economistas gostam de dizer. O que são esses bloqueios? Esses bloqueios são créditos subsidiados, esses bloqueios são, às vezes, ativos com isenção de imposto, esses ativos são diversos bloqueiozinhos que podem estar funcionando nesse sentido. Uma outra razão para esse tipo de dinâmica que a gente tem no Brasil é a política fiscal. Gastos muito fortes que cresceram de forma acelerada, tanto nos governos subnacionais quanto no governo federal, e que vem trazendo um impulso, uma sustentação para o consumo no Brasil, principalmente nos últimos 1 ano e meio. Então, isso tem ajudado a fazer com que a economia tenha um comportamento mais acelerado, mais forte, mesmo com o Banco Central tentando puxar o freio ali. E, é claro, sempre tem os choques que acontecem. Ano passado, o real depreciou 20%, isso acaba impulsionando a inflação também de produtos importados, produtos que são tradables, né, que são cotados em dólar, como soja, como gasolina. Então, acho que diversas hipóteses ajudam a explicar esse cenário, mas o Brasil já provou ser, nessas últimas 3 décadas, uma economia que, de fato, demanda juros reais mais altos para poder conviver com uma inflação mais baixa. E tem todas essas razões, a questão fiscal, a questão dos canais de transmissão, no crédito, e acho que é importante, né, que a gente tenha esse tipo de discussão se nós quisermos ter juros mais baixos no futuro no Brasil. Agora, como o Banco Central pode auxiliar nessa desobstrução dos canais da política monetária? Quais são as reformas que têm que ser feitas? Isso precisa do Congresso Nacional, precisa do governo? Como seria feito isso? Reformas são sempre bem-vindas. O Brasil acho que precisa de várias reformas. Acho que o Banco Central, né, sempre pode ser um ator, um interlocutor importante, trazendo insumos, fazendo estudos, mas sem dúvida o Congresso Nacional e o governo são uma parte importante desse processo, né, de detectar quais são as melhorias que podem ser feitas no arcabouço macroeconômico brasileiro e discutir junto com a sociedade qual o caminho que se quer avançar. Então, algumas reformas que estão sendo discutidas pelo Congresso certamente ajudariam a reforma administrativa, uma nova a complementação, né, da reforma tributária, reforma do imposto sobre a renda, uma revisão mais profunda sobre os gastos do governo. Isso precisa envolver o Congresso, né, que é a representação da sociedade. Então, são movimentos importantes. O ministro Haddad já levantou várias vezes a bandeira dos gastos tributários no Brasil. O Brasil tem um volume de gastos tributários exorbitante que precisam ser revisitados, né? Dinheiro público, no final, que poderia estar sendo direcionado para fins que trouxessem maior produtividade para a economia, investimentos que gerassem mais eficiência e crescimento potencial na economia. Então, sim, precisa envolver todos os atores da sociedade. E a meta de inflação em 3% é considerada por alguns economistas como um patamar muito exigente. Na sua avaliação, o Brasil poderia discutir esse nível no futuro? Seria prejudicial mudar? Eu acho que seria prejudicial mudar, sim, porque mostraria que o país tem pouco compromisso com ter uma inflação baixa. E uma inflação baixa é quase um direito, né, que a sociedade tem, porque a inflação ela é prejudicial principalmente para as pessoas mais pobres, que não conseguem se proteger da inflação. Sobre esse ponto do quão demandante é a meta de 3%, eu discordo. Eu não acho que a meta de 3% é muito demandante para o Brasil.
Na verdade, a meta de 3% ela é muito comum aqui na América Latina. O Peru, na verdade, tem uma meta de 2%. E são países que não têm uma estrutura assim tão diferente da economia brasileira. Eu me pergunto se a meta seria vista como tão demandante na atual conjuntura, se o Brasil estivesse crescendo mais próximo do seu potencial. Nós acreditamos que o crescimento potencial do Brasil é algo próximo de 2%, inferior, porém próximo a 2%. O Brasil cresceu 3% em 2023 e quase 3,5% em 2024. Isso um ritmo de crescimento muito acima do potencial. E o que a teoria econômica vai nos dizer é que quando o crescimento está muito acima do potencial, a inflação tende a acelerar, tende a ser mais alta também. Então, o problema não é a meta, o problema é uma economia que está crescendo além das suas possibilidades. Né? E esse crescimento além das suas possibilidades, ele se reflete em vários indicadores. O primeiro são importações que foram muito fortes em 2024, continuam bastante fortes, e primordialmente o segundo é a inflação. Né? A gente vem de um ano que a taxa de desemprego atingiu o patamar mais baixo em 20 anos, mais de 20 anos, que é uma ótima notícia, mas quando isso é acompanhado de pressões salariais, de aumento da inflação, isso gera um ciclo de inflação para todo o resto da economia. E isso que o Banco Central tem que combater. Então, eu acho que o problema não é a meta, o problema é estar crescendo acima das suas possibilidades. Né? Nós vamos precisar passar por um momento prolongado, mais de um ano e meio, com a economia crescendo abaixo de 2%, para garantir que a gente persevere, continue a ter esse bem social que é uma inflação mais baixa. E o Banco Central disse que a desaceleração da economia é um elemento fundamental para a inflação convergir para a meta, né? Esse processo de desaquecimento já começou? Já é suficiente? Olha, existem alguns indicadores que mostram alguma perda de dinamismo, mas eu acho que é cedo para dizer que nós já estamos num processo de moderação da atividade consistente. Na minha visão, esse primeiro semestre ainda é um semestre com consumo e atividade bastante sustentado. Nós tivemos um reajuste do salário mínimo acima de 7%, isso ajudou a manter o poder de compra da população. Nós ainda temos um mercado de trabalho relativamente aquecido, o crédito tem alguns sinais de desaceleração aqui e ali, principalmente para empresas, mas para as pessoas físicas nós vemos as linhas de maior risco ainda crescendo bem. Então, assim, não é muito esperado que esse primeiro trimestre, o segundo trimestre, sejam trimestres de sinais consistentes de desaceleração econômica, pelo menos não para mim, mas eu acho que essa desaceleração vai ficar bastante evidente no segundo semestre do ano, por conta do impacto que os juros tendem a ter na economia. E os agentes do mercado financeiro, eles erraram as últimas projeções para o crescimento do PIB do Brasil, né? Devemos ter alguma surpresa novamente em 2025? Olha, se tivermos uma surpresa novamente em 2025, vai ser o 5º ano consecutivo que precisaremos revisar as nossas projeções para cima. Bom, é um ano um pouco mais complexo, 2025. Primeiro porque tem um pouco essa dicotomia entre a primeira metade e a segunda metade do ano, né? Como eu falei, a segunda metade do ano deve sofrer um impacto mais evidente do aumento de juros que o Banco Central está entregando, mas também tem esses desenvolvimentos externos e o que eles vão significar para o Brasil, eu acho que ainda está difícil de ler. Né? Parece ser um mundo que vai crescer menos, eu acho que isso está bem evidente, um mundo que cresce menos, mas ao mesmo tempo o Brasil é uma economia muito fechada, que oscila menos com os ciclos globais. Então pode ajudar um pouquinho, né, a desacelerar mais esse PIB, mas tendo a acreditar que é um ano que vai ser mais difícil de termos o mesmo tipo de surpresa altista nas projeções de inflação como foi 2023 e 2024.
E a política fiscal do governo Lula foi algo que atrapalhou a condução da política monetária do Banco Central nos últimos anos? Olha, a política fiscal, ela sem dúvida ajudou a sustentar o consumo, em patamares mais fortes, né, de crescimento. Então, a nova política do salário mínimo se traduziu em reajustes mais altos. Nós tivemos reajustes que realmente eram devidos, fazia muito tempo que o funcionalismo não tinha reajustes, mas isso ajuda também o consumo. Eu acho que houveram várias iniciativas que agiram no sentido de sustentar o crescimento e ajudar nesse resultado de uma taxa de crescimento mais forte. Vale lembrar que no primeiro semestre de 2024, o Banco Central também estava cortando juros. Então, não é que a gente tinha o Banco Central agindo numa direção contrária da política fiscal. Nós tivemos a política monetária e a política fiscal na mesma direção de estímulos, né? Essa reversão começa a acontecer a partir de setembro, quando o Banco Central começa a subir juros, e aí o ideal, do ponto de vista de arranjo macroeconômico, é que nós possamos ter essa ajuda da política fiscal, né? Uma desaceleração no ritmo de gastos para ajudar o trabalho do Banco Central daqui para frente. O pacote fiscal no fim de 2024 foi suficiente para o equilíbrio fiscal? O que ainda deve ser feito? Olha, o pacote fiscal do final de 24, ele foi um desenvolvimento importante e muito bem-vindo no sentido de limitar um pouco mais o crescimento das despesas dentro do orçamento, né? Inclusive com a limitação do reajuste real do salário mínimo que foi proposto naquele momento. Mas ele não foi suficiente para limitar o ritmo de crescimento nas despesas de forma a garantir o tipo de resultado que é necessário do ponto de vista de sustentabilidade das políticas públicas. Nós esperamos, né, um déficit da ordem de 0,7% do PIB no ano que vem, considerando tudo, né, que é o que vai acabar impactando de forma efetiva a trajetória da dívida pública. Em cima disso, nós tivemos também o anúncio dessa medida que está sendo agora apreciada pelo Congresso, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, que gera uma necessidade adicional de compensação, que ainda não está clara qual vai ser essa compensação, e que pode ter um impacto nas contas públicas também. Então, do ponto de vista do mercado, ainda não foram tomadas medidas suficientes para garantir que o Brasil está numa trajetória de superávites primários compatível com a estabilização da dívida pública. Tem a questão dos precatórios, que em 2027 ainda não se sabe como é que vai entrar no orçamento, né? Como é que vai ser pago. Esse é um tema que, na sua avaliação, é urgente para o governo? O que o governo deve fazer nos próximos meses? Bom, eu acho que essa discussão vai acabar se impondo, né, de qualquer forma, porque ela tem que estar presente, no mínimo, no orçamento do ano, na LDO do ano que vem, essa discussão vai ter que estar presente, né, sobre o que vai ser feito com os precatórios. Acredito que o Ministério da Fazenda está ciente, essas discussões estão acontecendo, existem várias possibilidades, eu não sei qual é a preferencial nesse momento, mas eu acho que é uma discussão que vai se impor, porque ou esse pagamento de precatórios vai estar presente no orçamento de 2027, ou alguma outra medida vai ser tomada para endereçar isso por fora do orçamento, jogando esses pagamentos para frente, como já foi feito no passado. Então, ainda que não seja uma discussão tão presente agora, é uma discussão que vai precisar acontecer em algum momento. Falando um pouco de dívida pública, o Brasil gasta aí 935 bilhões com juros da dívida no acumulado de um ano até março, né? A dívida está bastante elevada. Mesmo com o crescimento do PIB, esse patamar é sustentável para a economia brasileira? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre gosto de pensar sobre a dívida na ótica dos seus componentes, né? Então, a dívida pública tem três grandes dinâmicas, né, para a gente pensar. A primeira
é o patamar da qual você está partindo da dívida pública. O segundo é o que é o seu serviço da dívida, os juros que é cobrado sobre essa dívida. E, em terceiro lugar, qual é a dinâmica da necessidade de financiamento do governo, que é a dívida adicional que você precisa todo ano. Então, se a gente quebrar esses 3 pedaços, né, o que a gente observa é que na primeira parte, que é o patamar de dívida, o Brasil começa 2025 com 77% do PIB de dívida bruta. Esse patamar é cerca de 20 pontos percentuais acima da média dos países emergentes, os principais países emergentes olhados ali pelo FMI. Então, o Brasil já é um país emergente com um patamar de dívida PIB alto, né? Então, a gente já começa de um cenário não tão bom. Em segundo lugar, temos o serviço da dívida, o juro que é cobrado sobre essa dívida. E não é só Selic. A Selic é a determinação do juro de curto prazo ali pelo Banco Central. O Tesouro tem a curva, né? Tem uma curva de juros na qual o Tesouro emite. E, como qualquer pessoa que já tentou pegar dinheiro emprestado em banco sabe, quanto maior é a sua dívida, normalmente maior é o seu risco, maior é os juros que o banco cobra de você. E nós observamos que a curva de juros ela segue em patamares bastante altos, porque a dívida brasileira é muito alta. Então, quando se olha a curva de juros, ela está lá em torno de 14%, a perder de vista. Então, o seu serviço da dívida acaba sendo muito alto, que foi esse número que você citou aí de pagamento de juros. Então, nós temos uma dívida alta, com juro alto, e, por último, uma necessidade de financiamento do setor público anual. Então, o setor público, além de ter essa dívida alta e pagar bastante juros, todo ano é como se ele gastasse mais do que recebe. Então, ele precisa pegar mais dinheiro emprestado todo ano. Por isso que os economistas falam tanto da necessidade de um superávit primário, né, do governo começar a poupar um pouco mais para poder fazer a sua dívida cair. Como todas essas dimensões vão no sentido de aumento de dívida, o cenário que nós temos para o Brasil nos próximos 10 anos é um cenário de aumento da dívida pública em relação ao PIB, né, que acaba gerando muito questionamento do quão sustentável ela é. Daí a necessidade de revisitar gastos fiscais, subsídios tributários, do governo olhar mais para os seus gastos e tentar diminuí-los para, eventualmente, atingir um superávit primário que possa garantir a estabilidade dessa dívida pública. Mudando um pouco de assunto, o principal tema agora no momento é a questão da guerra comercial com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, com a China. Como é que deve terminar todo esse movimento internacional e qual será o impacto dessas tarifas na economia brasileira e também na economia global? Olha, como vai terminar, eu não sei te dizer. Essa é uma das grandes incertezas do momento, é o grande tópico de discussão em todos os fóruns internacionais que eu vou, é a grande pergunta, né? Aonde vamos chegar? Nós temos algumas indicações do que nos aguarda no futuro, né? O presidente Trump tem batido bastante na tecla de que quer fazer novos acordos, de que vai perseverar nesse caminho de ter pelo menos uma tarifa mínima de 10%, e também perseverar nesse sentido de diminuir a conexão com a China, né? Isso vai gerar incentivos no mundo para algumas cadeias de produção serem redesenhadas. E durante esse processo, há inevitavelmente uma certa perda de eficiência, há algumas disrupções de produção, e a gente pode caminhar para um mundo que é um pouco menos eficiente, que tem pressões de preço um pouco mais evidentes, mas o que vai acontecer no final depende não apenas da posição de negociação do governo americano, mas do quanto outras economias também estão dispostas a retaliar o que foi feito pelos Estados Unidos, como a China fez, por exemplo. A China devolveu, né, o aumento das tarifas com mais tarifas, aí, com mais retaliação. Enfim, é necessário ver pelo menos esses dois gigantes, essas duas economias gigantes chegando a um acordo comum
mas a tendência de longo prazo parece ser essa que eu explicitei aqui, de um mundo que vai ter um distanciamento, vai buscar algum distanciamento maior entre China e Estados Unidos, os dois não podem se desacoplar completamente, e no meio do caminho gerando algumas alterações nas cadeias de produção. Como é que fica o Brasil e a economia global nesse cenário? A senhora disse que poderia ter um efeito de desaceleração econômica, né? O Brasil pode ser afetado por isso? O Brasil pode ser afetado por isso, mas o Brasil é tradicionalmente uma economia mais fechada, né? O Brasil já é uma economia que, por exemplo, tem um patamar bastante elevado de impostos de importação, de barreiras tanto tarifárias quanto não tarifárias, né? Então já é um país relativamente fechado. Isso impediu que o Brasil no passado fizesse parte dessas cadeias de produção global da qual eu falei, e agora também gera um impacto negativo menor. Alguma esperança de que o Brasil possa se beneficiar de uma introdução nessas cadeias nesse momento. Eu vejo isso como mais difícil pelas dificuldades logísticas, pela própria posição geográfica nessa conexão, mas é uma possibilidade, né? Nós temos o México ali como vizinho dos Estados Unidos, que continua muito bem colocado para se beneficiar mais nessa parte de produção de bens. O Brasil é um grande vendedor de commodities e tem a China como seu maior cliente. Então, essa relação, à medida que a China e Estados Unidos se distanciam, pode gerar alguns frutos para o Brasil, mas ainda temos que ver, temos que observar se, por exemplo, a entrada de mais produtos chineses baratos, né, o que os economistas gostam de chamar de exportação de deflação da China, né? A China está passando por um processo de inflação extremamente baixa, isso pode gerar exportações de produtos mais baratos para o Brasil. Se isso vai ser bem-vindo do ponto de vista, né, da sociedade, ou se vai ser retalhado de uma certa maneira com aumento, com imposição de cotas, a imposição de barreiras para impedir que bens baratos cheguem aqui e compitam com a indústria local. Então, são muitas partes ainda nesse quebra-cabeça. Eu acho que o Brasil tem indícios de que pode se beneficiar, mas o quão inflacionário esse processo vai ser no mundo, o quanto que essa desaceleração vai ser grande, o quanto que o Brasil, de fato, vai desacelerar por conta dessa desaceleração global, eu acho que são bastante questionáveis. Outros momentos, como 2011, em que houve uma desaceleração forte no mundo, em 2011 especificamente por conta da crise europeia, mostraram-se não tão impactantes aqui para o Brasil. Então, acho que isso é uma percepção importante para a gente ter na cabeça. E para finalizar a nossa entrevista aqui, o seu cargo de diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos foi preenchido por um homem em 2024, né? Houve uma diminuição no número de mulheres na diretoria do Banco Central. A senhora avalia que há perda de diversidade ali no Copom? Olha, é uma questão, assim, matemática, né? Já tivemos 2 mulheres, agora tem uma, mas eu acho que é importante frisar que o diretor Paulo, que me substituiu, é uma pessoa excepcional, um economista muito competente, uma pessoa muito boa. Eu acho que isso é muito importante, que nós tenhamos pessoas boas, competentes, importante que tenhamos mulheres na diretoria do Banco Central também. Acho que isso ajuda muito na discussão. Tenho certeza que no futuro poderemos ter mais, mas é um assunto que tem que ser melhor pensado, né? E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Fernanda Guardado pela participação. Obrigada. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!